podcast O Talento Não Tem Idade. Hoje, como sempre, vamos falar sobre envelhecimento ativo e longevidade, desta vez com a perspectiva sobre a saúde mental. Este podcast é da plataforma 55+, e é conduzido por mim e pela Silvia Alberto. Hoje, para passearmos neste mundo misterioso da mente, tenho um convidado que me vai ajudar. Olá, Gustavo. Olá. Bem-vindo. Obrigado, Cláudio. O Gustavo é médico especialista em psiquiatria e diretor clínico do PIN, Partners in Neuroscience. Trabalha como professor assistente de psiquiatria na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e, para além disto tudo, o Gustavo ainda tem tempo para participar ativamente na divulgação das neurociências, escreve artigos, fala em diversos programas sobre saúde mental e publicou recentemente um livro chamado 300 mil anos de ansiedade. Estamos ansiosos assim há tanto tempo? Sim, estamos ansiosos há muito tempo. Antes de mais, muito obrigado pelo convite para falar de um tema ainda por cima tão relevante, já vamos explicar porquê. Sim. O tema da ansiedade é um bocadinho paralelo, mas não deixa de ser transversal a todas as faixas etárias, nomeadamente à faixa dos 55+, porque 300 mil anos é o tempo que a espécie humana tem. Sim. E, portanto, isto no fundo quer representar que enquanto há humanos, há ansiedade. Porque, na verdade, evolutivamente... É uma condição intrínseca útil. à nossa existência. É uma condição intrínseca porque, no fundo, o que é que acontece? Não só é intrínseca à nossa existência, como é intrínseca ou paralela, se pudermos dizer assim, a outras espécies. O que é que acontece? Estávamos todos no mundo, no planeta Terra, há 300 mil anos atrás. Sim. E estávamos submetidos a pressões evolutivas, coisas que nos matavam ou não. E se sobrevivêssemos, passávamos os nossos anos à descendência. Isto é o princípio da seleção natural. Os mais fortes, chamemos-lhe assim, Sim, é a lei do mais sobrevivem. forte, não é? E o que é que acontece? A ansiedade, ou melhor dizendo, a resposta de luta ou fuga ou de freeze, é uma resposta que está automaticamente programada no cérebro para reagir ao perigo. Portanto, perante o perigo, o que é que acontecia? Tínhamos que ter a ativação do nosso sistema, alerta, palpitações para ter sangue a circular, para conseguirmos começar a correr, fugir de um predador, a respiração mais ofegante, para termos oxigênio a entrar, para termos capacidade para o nosso cérebro continuar a funcionar, mesmo a fugir. Pensar rápido. Não é? Exatamente. Portanto, tudo isto foi um mecanismo que foi bom. Logo, sobreviveram os que faziam isto. Tanto os homens, como os ratos, como Os leões e todos os mamíferos e até, de formas um bocadinho mais primitivas, espécies abaixo dessa filogenética, digamos assim. Agora, no ser humano aconteceu outra coisa. É que o nosso cérebro evoluiu muito e cresceu muito. E temos capacidades que as outras espécies não têm, tanto, de memorizar, lembrar-nos do que aconteceu previamente, colocarmos cenários futuros que nem sempre são bons e alguns deles são cenários de risco. Sim. E, portanto, o que é que nós fazemos? Ao contrário da maior parte dos animais, dos leões, das gazelas, que não andam aqui a pensar o resto da semana, o que é que será que vai acontecer quando eu passar ali naquele riacho? Será que vem um crocodilo para me comer a perna? Sim. A gazela não faz isto e, portanto, não anda sempre ansiosa. O ser humano anda a pensar, será que vou ter dinheiro para pagar o IRS? Vou ter que pôr o dedo quando chegar à empresa? Será que vou chegar a horas? Se não for chegar a horas, vão-me descontar no ordenado e depois eu não tenho dinheiro para pagar a rede da casa. Portanto, esta perspectiva de, no fundo, foi também positiva, porque o ser humano também dominou, vamos dizer assim, a Terra, porque teve esta capacidade de pensar no que aconteceu, aprender com a experiência e pôr cenários futuros. Mas também tem este lado negativo, que é possível que todos nós temos ansiedade e, portanto, temos esta resposta ao perigo, só que o perigo nem sempre é real. É um perigo que o nosso cérebro produz, um sinal de alerta, e depois essa ansiedade, toda a gente a tem, todos nós já tivemos. Quando vamos ser pais pela primeira vez, ou até pela terceira, temos um exame, vamos ver uma entrevista de emprego, essa ansiedade é normal. Depois há aquela ansiedade que é patológica, que é a ansiedade desproporcional àquilo que aconteceu, ou que é demasiado duradoura, demasiado intensa e que causa disfunção e sofrimento. E aí já temos uma doença mental. Mas uma vez que falamos de um livro que tem como título 300 mil anos, gostava de saber a tua idade, Gustavo. A minha idade são 38 anos, portanto significativamente menos, não é? E como é que tu lidas com esta questão da idade, do envelhecimento? É algo que te provoca ansiedade? Não, na verdade eu até te vou dizer que eu só comecei a pensar que estava a ter mais idade a partir do momento em que tive filhos. Porque tu também tens filhos e, portanto, também, não sei, deves ter a mesma experiência que eu. Eu, pelo menos, tinha esta sensação, o tempo era mais ou menos igual até ter filhos. A partir do momento em que tu tens filhos e eles estão a crescer, o tempo parece que acelerou. Parece que carregámos no botão do fast forward. Também sentes isso, não é? Sim, porque os miúdos, de repente, têm 1 ano, de repente têm 4. E tu pensas, eu agora até ia dizer um palavrão, poça, como é que passaram 4 anos? Bolas. Portanto, bolas com a breca. E por isso,
de facto, o tempo passa muito mais depressa quando a pessoa tem filhos. Eu tenho esta perspectiva, pelo menos pessoal. Mas não me assusta, isso não me assusta, eu acho Não que... não te angustia Não. esse acelerar do tempo? Não me angustia, mas também admito que eu tendo 38 anos, ainda não esteja na fase em que isso se torna uma angústia. E aqui já um bocadinho, pondo aqui o pé um bocadinho mais no tema, eu como médico psiquiatra observo pessoas em muitas faixas etárias e em faixas etárias mais avançadas, e é frequente que essa angústia surja, de facto. Admito que isso também me possa acontecer, embora, e falaremos também sobre isso, eu vá fazer tudo para que o meu envelhecimento seja ativo, saudável e bom. Sim. E bom porque o envelhecimento também pode ser bom. E achas que essa angústia chega porquê? Pelas ideias pré-concebidas que temos em relação àquilo que é ser idoso, ou por um confronto cada vez mais próximo com a morte? Há dois aspectos. Eu acho que o medo da morte não é uma constante. Ou seja, nem toda a gente teme o envelhecimento pelo medo da morte por si. Muito bem. Eu acho que a maior parte das pessoas, pelo menos da minha experiência clínica, teme o envelhecimento ou está desconfortável do envelhecimento pelas condicionantes que isso traz à vida da pessoa. Não só do ponto de vista, e temos que falar disso porque é uma verdade, estéticas. As pessoas têm muita... e eu compreendo isso perfeitamente. A questão da imagem mexe muito com a cabeça das pessoas. Mexe. Portanto, a questão da imagem é uma questão muito relevante. Portanto, uma das razões, do ponto de vista da saúde mental, pelas quais... E isto, claro, eu estou a fazer regras gerais, mas cada pessoa é uma pessoa. E as pessoas são mesmo todas diferentes. Sim, Eu acho que isto é fundamental para analisar todo o comportamento humano. É que há muita variabilidade interindividual e, portanto, cada pessoa é uma pessoa. Mas, a regra geral, os temas que eu observo na minha prática como mais frequentemente angustiantes no envelhecimento são a perda da imagem prévia, portanto, a imagem jovem, a imagem magra, a imagem direita, a perda da imagem, a perda de função, não é? E depois há um outro aspecto que preocupa muito, que é a perda de função cognitiva, que tem aqui a ver com o envelhecimento do cérebro e a perda de capacidade. Eu ouço muitas vezes as pessoas dizerem mesmo, eu por mim não me importo nada de ter doenças, porque a gente está cá é para lutar contra as doenças, agora ficar mal da cabeça é que não, porque uma pessoa se fica mal da cabeça, então aí está tudo perdido, mais vale ir desta para melhor. Isto para dizer o quê? Há também preconceitos sobre o que é o envelhecimento do cérebro e sobre o que é ficar mal da cabeça. E era mesmo isso que eu queria perguntar-te. Em relação ao cérebro, como é que o nosso cérebro se desenvolve? Se desenvolve desde o início do nascimento até às fases mais tardias da vida. É uma pergunta muito interessante, porque isso leva-me a um tema que eu frequentemente discuto, que é as pessoas... Existem estes consensos etários, de que a pessoa com 65 anos é idosa e de que a pessoa com 18 anos é adulta, não é? Por exemplo, isto é tudo completamente artificial, porque o cérebro não tem, aos 65 anos, não faz um clique e diz, agora és velho. Agora tens 65 Isso anos, mesmo. comporta-te Reforma-te, de acordo. porque agora acabou. Nem acontece aos 18 anos, de repente é adulta, ok, chegou à maturidade. Isto é tudo completamente artificial. Portanto, é importante percebermos que as idades e aquilo que é considerado socialmente um conceito de miúdo, de adulto ou de velho e idoso, o que quisermos dizer, são consensos. São consensos sociais que mudam também. Como tudo, aliás, porque tu repara, eu vou dar um exemplo da medicina. Hipertensão arterial é ter tensão arterial acima de 120/80, vamos supor, não é? Mas antes era outros números. Portanto, a ciência evoluiu e percebeu que, afinal, há outros valores que se assemelham mais a uma pressão arterial que aumenta o risco de doenças. O mesmo acontece com a idade também, porque a investigação também tem mostrado que o cérebro tem, por exemplo, uma das grandes novidades das últimas décadas a nível do cérebro é que o cérebro cria novos neurónios na idade adulta. Quem me ouve, provavelmente, da área das ciências, ou já ouviu isto, ou tem a ideia disto, outras pessoas não. Mas nós na escola, e até mesmo eu na Faculdade de Medicina, ainda aprendi que só se criavam neurónios no cérebro até uma certa idade. E depois paravam de se formar novos neurónios e a partir daí era sempre a perder neurónios. Sim, e por isso é que era o envelhecimento do cérebro. Também tinha essa ideia. Hoje sabe-se que isso não é verdade. Há regiões do cérebro onde continuam a surgir novos neurónios. Claro. E como é que nós as podemos estimular? Muito bem perguntado. Ai, bom. Mas posso não responder já? Podes. Porque eu queria só responder à tua pergunta anterior, que acabei por não lhe responder, que é como é que o cérebro se desenvolve. Mas vai neste seguimento, que é, portanto, muito rapidamente, a pessoa nasce, o cérebro tem, os neurónios são as células principais do cérebro, mas há outras, não vale a pena estarmos aqui a abordar isso, há outras células de apoio aos neurónios, que ajudam a nutrir os neurónios ou a ajudá-los a funcionar melhor ou pior, enfim, que modelam o funcionamento cerebral.
E quando o bebê nasce, o cérebro do bebê é uma desorganização. Tem muitos neurónios, as ligações são desorganizadas. Depois, à medida que o bebê cresce e que a criança cresce até à adolescência, vai havendo uma grande formação de neurónios. Portanto, durante a infância e a adolescência, o cérebro está a formar muito neurónio, está em franco crescimento. Muitos neurónios novos. E isto é difícil também para o cérebro de gerir. O que é que acontece? Na idade adolescente, para a passagem para a idade adulta, acontece um fenómeno que se chama poda sináptica, ou em inglês pruning sináptico, em que digamos que o cérebro vai reorganizar-se e vai dizer assim, estas ligações não interessam, isto aqui para o efeito não vale a pena, vamos cortar já e vamos simplificar o funcionamento do cérebro. Portanto, vai regular as nossas sinapses? Sim, e vai no fundo, e depois o que é que acontece? Vai fortalecer aquelas que também são mais utilizadas. Portanto, vamos supor que uma pessoa está dedicada a uma área mais musical. Sim. Vai haver um fortalecimento das sinapses que estão a ser utilizadas naquela fase, ou que tem outro tipo de treino mais científico, ou o que queiramos dizer. E depois há outro fenómeno importante, que é o cérebro, durante esta fase que eu acabei de descrever, desenvolve-se de forma desigual. Ou seja, nós temos um cérebro mais profundo, digamos assim, o cérebro mais primitivo, que está lá mesmo no fundo da caixa craniana, que inclui a amígdala, que eu falo, por exemplo, no meu livro, que é, digamos, a grande central da alerta, o grande central das emoções, e outros núcleos da base do cérebro, que dão, digamos assim, é aquilo que imita as coisas, imita as emoções, imita as ordens para os comportamentos. E depois temos o cérebro frontal e cortical, que é a região mais periférica do cérebro, que é mais tardia a desenvolver-se. E isto quer dizer o quê? E acho que qualquer pessoa que já lidou com adolescentes sabe isto. Os adolescentes são emoção pura. Porquê? Sim. Porque houve um desenvolvimento primário daqueles núcleos da base e só mais tarde é que o cérebro filtro se vai desenvolver. Gostaste do filme, do Divertidamente? Adorei. Faz sentido, não é? Faz Essa muito explicação de como é que o Faz cérebro muito sentido. funciona. Aquilo está muito bem. Aliás, vai haver um Divertidamente 2, não sei Já se sabias. sei, já Estou estamos com à espera lá em bastante casa. vontade. Sim. E pronto, aí portanto, a partir desse momento, digamos que o cérebro estabiliza, mais ou menos. E era por isso que se achava não há mais neurónios. Mas sabe-se que há regiões do cérebro que continuam a produzir neurónios. E agora vem a tal pergunta, Isso mesmo. e como é que nós estimulamos Isso mesmo. essa produção? Então, a resposta era a resposta do milhão, não é? Ou seja, existe investigação científica no sentido de tentar até artificialmente amplificar essa produção. Até nomeadamente com transplantes de determinadas células, isto obviamente em modelos animais, não é? Sim. Há estudos a decorrer, a ver nos ratinhos, tirar neurónios de um, pôr no outro, a ver como é que a pessoa consegue pôr aqueles neurónios a serem mais produzidos. Isto é um aspecto. Mas para a nossa prática diária, nada disso ainda é aplicável. Mas o que já se sabe é que há comportamentos, portanto, tem tudo a ver sobretudo com estilos de vida, Sim. que podem melhorar não só a produção de mais neurónios, como também, simultaneamente, o não decréscimo dos neurónios que já lá estão e o não... Que comportamentos? Os comportamentos são a dieta. Portanto, a dieta é muito importante. Aquilo que comemos é muito importante, não é? E há vários fatores. Assim, resumidamente, o que é que te posso dizer assim para quem esteja a ouvir e queira dicas básicas? Mas espera, eu estou ainda sobre a dieta. Importantíssimo. Mas sobre a dieta, assim, quem esteja a ouvir quer dicas básicas. Imagino eu. Comer bem é o quê? Assim, os estudos mais recentes o que é que mostram? Uma dieta plant-based, sobretudo, Sim. portanto, pouca proteína animal, embora seja importante ter alguma proteína animal, mas pouca, não é necessário muito, é sobretudo plant-based, com um potencial anti-inflamatório. Ou seja, tudo o que seja carne de origem animal, sobretudo carne vermelha, produtos fumados, portanto, tudo o que seja muito oxidante é mau. Portanto, tudo o que seja um potencial mais antioxidante e mais anti-inflamatório, peixes gordos ricos em ômega 3, nomeadamente, é positivo. Depois, exercício físico. Cada vez mais está documentado o papel do exercício físico no envelhecimento ativo e no envelhecimento saudável, nomeadamente do cérebro. Porque, além de aumentar a criação de novos neurónios, aumenta a neuroplasticidade. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, como falámos há pouco das sinapses, não é? Portanto, claro que a neuroplasticidade quer dizer o quê? Os neurónios ainda estão muito móveis, digamos, é possível mudar muito o nosso cérebro e criar novas sinapses, aprender muito, criar novos conhecimentos, desenvolver novas competências, por isso é que na idade infantil, adolescência e início da idade adulta estamos no pico da nossa aprendizagem. Mas, e essa neuroplasticidade é de base, mas nós podemos e sabemos que é bom ter mais neuroplasticidade ao longo da vida, porque isso melhora os outcomes depois em termos de saúde mental e em termos de envelhecimento saudável do cérebro. E sabemos que o exercício físico aumenta a neuroplasticidade, permite que os neurónios se reorganizem ao longo da vida para ir dando resposta às necessidades de cada fase da vida em concreto.
E depois, dormir bem é fundamental e não fazer coisas que façam mal ao cérebro em geral, como sendo, acho que isto é óbvio, mas fumar, beber bebidas alcoólicas, sobretudo em excesso, consumir outros tipos de substâncias e dormir bem. Dormir bem é muito importante. As pessoas desvalorizam o dormir. Eu, como tu disseste há pouco, faço bastante dentro dos meus possíveis divulgação de saúde mental e de neurociência e nesse sentido uso muito o Instagram, principalmente para fazer divulgação. E verifico até nos comentários, muitas vezes o que acontece é as pessoas venderem teorias deste estilo. Porque as pessoas perdem muito tempo a dormir, têm que perdem muito tempo a dormir, têm que otimizar o tempo que têm, porque só tem 24 horas, e é muito melhor fazer, por exemplo, pequenas cestas de 20 minutos e a pessoa sente-se sempre reparada. As power naps, precisamente. E isso equivale a uma noite de dormida. Isto é completamente falso. Porque o sono tem fases e quando tu adormeces, nos primeiros 20 minutos, tu estás ali na primeira fase de sono. Portanto, há uma série de fases que agora não vale a pena estar aqui, mas basicamente o sono vai aprofundando, fase 1, fase 2, fase 3, e há quem discrimine fase 4, depois volta a subir, 3, 2, 1, sono REM, e volta a aprofundar. Portanto, se tu vires isto em termos de atividade elétrica do cérebro, e sabe-se que cada fase tem funções diferentes. Por exemplo, a fase que estimula a neuroplasticidade e permite que o cérebro se livre das sinapses más e construa as sinapses boas é a fase 4. Portanto, se tu não dás tempo, não é? Se tu não dás tempo para o teu cérebro chegar à fase 4 de sono, ele não vai nunca funcionar bem. E vai sempre perder neuroplasticidade, funcionar cada vez pior, adquirir menos conhecimento e chegar a uma idade avançada sem um tão bom funcionamento cerebral. Existe uma idade aconselhada, uma idade certa para se começar a pensar na saúde mental? 0 anos de idade. Da saúde mental. Sim, não existe uma idade certa. E é uma pergunta também interessante, porque claro que as pessoas quando são crianças não têm capacidade de discernir que precisam de cuidar da sua saúde mental. Mas é importante que toda a gente que está à volta das crianças saiba que a infância é uma fase muito relevante a todos os níveis, até do ponto de vista dos fatores de risco para a doença mental. Sim. Porque nós sabemos que, e eu não falei de uma coisa, porque eu só estou aqui a falar das coisas boas que fazem bem ao stress, que fazem bem à neuroplasticidade e aos neurónios. Mas uma coisa que se sabe que faz mal é o stress psicológico. E, dependendo da fase da vida, o stress psicológico pode ter impactos relevantíssimos. E a infância é um deles, precisamente porque o cérebro está em formação, tanta plasticidade sináptica. Aquilo que acontecer de mal nessa fase vai ter efeitos determinantes. Vai ser muito marcante, não é? Sim, vai ser efeito, pode ter efeitos traumáticos. E repara, mas aqui tu quando dizes traumático estás no fundo a vocacionar a coisa mais para a vivência. E isso é verdade, ou seja, há efeitos traumáticos, podem consolidar-se memórias sobre determinados acontecimentos, mas não é só isso. Mas estava a pensar até em termos comportamentais. E isso é tudo verdade. Mas além disso ser verdade, ainda há o efeito biológico, porque nós sabemos que há a diversidade infantil, a negligência infantil, o stress psicológico na infância mata neurónios mesmo e altera a forma como estas sinapses, que temos estado aqui a falar, se vão formar depois mesmo na idade adulta. Portanto, quer dizer que a primeira altura em que se deve começar a cuidar da saúde mental é quando as pessoas nascem, logo, porque há uma série de coisas que acontecem. Por exemplo, vou dar um exemplo. É que eu, como psiquiatra, como deves imaginar, ouço tudo. Imagino que ouço coisas deste estilo. Porque a gente tem que habituar os bebés a dormir bem. E ainda há bocado falávamos, antes de começarmos a gravação, no sono dos meus filhos e dos teus filhos. E as pessoas dizem muitas vezes assim: tu tens é que pôr o bebé no quarto dele o mais rápido possível. E pronto, e o bebé chora um bocado e ele depois habitua-se, ele acaba por se habituar, no fundo é um treino de sono. Isto é uma estupidez completa, porque deixar um bebé a chorar, o bebé não tem obviamente capacidade de se autorregular, que acabou de sair da barriga, não é verdade? E precisa de regulação externa. Portanto, o bebé ser deixado sozinho a chorar para treinar o sono é uma violência horrível e não vai treinar nada ao sono. O que vai fazer é criar uma desesperança aprendida. O bebé aprende que não vão salvá-lo. E isso fica gravado no cérebro do bebé para sempre. E isso determina muita coisa. Determina imensas coisas, nomeadamente, assim, do ponto de vista mais palpável no nosso comportamento, sensações de insegurança, maior tendência para perturbações de ansiedade, maior tendência para perturbações depressivas, alterações das relações familiares, por razões óbvias, não é? E repara, eu estou a pôr isto aqui em cima da mesa porque as pessoas às vezes ouvem estas coisas, põem em prática e depois não percebem que cada fase da vida tem a sua exigência. Portanto, um bebé é realmente altamente dependente da mãe e sobretudo da mãe e também do pai. E sou completamente a favor do envolvimento do pai nos cuidados infantis. Até é engraçado que há estudos que mostram que o cérebro, voltando ao cérebro, é que realmente cada fase da vida tem os seus desafios. O cérebro da mãe, tu vês como, como o cérebro está bem programado. Sim. Mas às vezes lixa-nos um bocado. O cérebro da mãe é altamente alterado quando tem um bebé.
Sim. e só volta ao normal em termos de funcionamento cognitivo quanto tempo tu achas? 2 anos depois, acertaste. Foi o que tu sentiste. Não acertei, senti 2 vezes. Depois também não vale a pena estarem essas pessoas a culpabilizar. Porque é uma resposta natural. Porque depois entra aqui a questão do trabalho, provavelmente também me queres perguntar sobre isso, mas quando tu voltas ao trabalho 6 meses depois do bebê nascer, tu não estás realmente igual. E, portanto, tu não vais poder ser igual. Claro. Tu não vais fazer as mesmas coisas. Só que depois tu culpabilizas-te. Eu não estou. É a exigência externa e interna. Mas interna, claro, é que eu estou a dizer, eu não estou a dar resposta, eu não estou a ser igual ao que era. Portanto, e o pai que se envolve nos cuidados, quanto mais se envolve nos cuidados, mais alterado fica o seu cérebro, o que é bom, porque estimula a vinculação ao bebê. E, no fundo, também um pouco a diminuição da dedicação a outras tarefas em virtude e também o amadurecimento, claro, do pai, não é? Claro, do pai também. Claro. Eu estava a perguntar-te em relação ao tempo, se havia uma idade portanto, certa. Ou seja, com isto dizer que, em termos de atenção aos fatores de risco, temos que estar atentos desde o início. Depois, em termos do surgimento das perturbações propriamente ditas, cada idade tem suas coisas. Por exemplo, sabemos que as perturbações do neurodesenvolvimento, que é uma área que me é muito querida, até participei em vários podcasts já sobre o assunto, nomeadamente a perturbação de hiperatividade e déficit de atenção, perturbações do espectro do autismo, é muito precoce. Portanto, é preciso estar atento para perceber se há algum desvio daquilo que é, vamos chamar-lhe a norma, mas que tem a ver com o padrão típico, com o padrão neurotípico. De interação. Se há desvios do padrão neurotípico, porque isso pode ser perfeitamente mitigado, ou se não se ligar de nenhuma, pode ter mais consequências. Sim. Depois, a partir da adolescência, o mais frequentemente podem começar a surgir as perturbações ansiosas, as perturbações depressivas, e também, na adolescência e início da adulta, as perturbações psicóticas, como sendo a esquizofrenia, mais tarde depois as doenças do humor, como sendo a doença bipolar, enfim, como vês, ao longo das fases da vida. E na terceira idade? Pois, é uma excelente pergunta, porque na terceira idade, para já eu não gosto nada do termo terceira idade. Também não. Como é que caracterizas? Como eu disse, eu acho que dividir as pessoas por faixas etárias é artificial. Sim. Porque terceira idade, porquê? Porque até aos 18 é a infância, dos 18 aos 65 é a segunda idade, que é a idade adulta, e dos 65 em diante é a terceira idade, porque são os velhos. O que é absurdo, porque ter 55 e ter 65 e ter 75 são coisas totalmente diferentes. Portanto, o que é a terceira idade? É um conceito meramente social, até do ponto de vista da organização da segurança social, que precisa dizer quando é que as pessoas reformam para lhes pagar a reforma. E tu sentes que essa divisão artificial também tem um peso grande na nossa saúde mental? Completamente. Até porque condiciona as decisões que as pessoas tomam na vida. Porque se uma pessoa tem uma ideia que aos 65, 66 se vai reformar, é como se fosse o fim da vida ativa. Isto depois até condiciona decisões que as pessoas tomam no resto da sua existência, mesmo que não seja no trabalho, como sendo deixar de se dedicar a hobbies ou o que quer que seja, que vai depois também ter impactos na saúde mental. Eu devo, aliás, dizer-te que há muitos estudos que mostram que trabalhar depois da idade da reforma, desde que se garanta que as condições do trabalho são adequadas, quer dizer, não é a pessoa ficar a trabalhar em grutas à noite aos 70 anos, mas desde o momento em que o trabalho tenha as condições, boas condições de trabalho, trabalhar depois da idade da reforma é mais positivo para a saúde mental do que negativo. E isso tem a ver com 2 aspectos. Por um lado, pelo treino cognitivo, porque quando tu estás a trabalhar, tu estás a estimular o teu cérebro e, portanto, estás a aumentar a neuroplasticidade e a permanência daquelas sinapses, porque tu, se deixas de usar certas funções, o cérebro começa a decair. Em declínio, não é? E depois há um fator que as pessoas muitas vezes não pensam e que é muito, muito, muito importante, que é o contacto social. Há muitos estudos que mostram que um dos principais fatores de risco reconhecidos atualmente para demência é o isolamento social. Portanto, estar sozinho, socialmente, diminui a função cognitiva. Sim. E aumenta o declínio e aumenta o risco de demência. Claro que, como nós estamos organizados em geral, as pessoas em vida ativa têm imenso contacto. E o caminho depois é a solidão, não é? Isso é muito triste, porque parece que precipitamos. E não faz qualquer sentido, até porque já agora, aqui um pequeno parênteses sobre a organização das estruturas das organizações e dos trabalhos. Repara, uma pessoa que chega aos 65 anos, para já ainda tem imensa capacidade cognitiva. Mesmo que até, vamos supor que não tivesse a mesma capacidade de trabalho, não podia trabalhar 40 horas por semana, podia trabalhar 20. Mas e todo o know-how que aquela pessoa adquiriu ao longo dos últimos 30 anos de trabalho, para que é que vai servir? Para nada? A pessoa reforma-se e desaparece? Sente-se muito isso atualmente, que é que o conhecimento e a prática e a experiência é muito desperdiçada. Chegamos a lugares, sejam redações, e não há ninguém que saiba, pela experiência, a arte das suas atividades para passar a quem chega. E não é só isso, Cláudia. Porquê é que nós descartamos? Ainda bem que disseste que nós descartamos, porque eu acho que não só
as organizações não estão preparadas, mas isto tem a ver também com a história, não é? Se nós formos olhar para a história do trabalho, Para a organização. para a organização social, nós, para já, tivemos um enorme aumento da esperança média de vida, não é? Em Portugal, neste momento, a esperança de vida é para 82 anos, não sei bem, Sim. é uma coisa deste estilo, o que não tem nada a ver com o que era há 30 anos atrás, por exemplo, há 40 anos atrás, e então há 100 anos atrás nem se fala. Sim. Portanto, a esperança média de vida aumentou muito. Não era expectável que as pessoas tivessem 20 anos sem trabalhar. As pessoas reformavam-se e depois morriam, algum tempo depois, não é verdade? Por um lado. Por outro lado, este conceito, e havia uma coisa da organização do trabalho, que era assim, a generalidade das pessoas não era muito diferenciada intelectualmente. Tu tinhas, não é? Numa época, século XIX, início do século XX, uma gestão mais taylorista do trabalho. O Taylor é um teórico da organização do trabalho, não é? Que dizia assim, há uma cabeça pensante na fábrica. E depois há os outros que não sabem nada e que fazem o que eu digo. Pronto. E depois estes chegam aos 65 anos e realmente já não estão capazes, porque já tiveram aqui 30 anos na linha de montagem e têm que sair. Em trabalhos exigentes, Têm não que é? sair fora. Fisicamente Claro. muito exigentes. Isto mudou radicalmente. Primeiro, porque muitos dos trabalhos pouco diferenciados foram substituídos por máquinas, e se queres a minha opinião, ainda bem. E, por outro lado, temos uma grande quantidade percentual de pessoas bem diferenciadas, com cursos superiores, com mestrados, com doutoramentos. E estas pessoas não têm o mesmo, não podem ser geridas da mesma forma que era no tempo do Taylor, no tempo das fábricas. Portanto, isto o que é que faz? Criou socialmente esta perspectiva também dos jovens de que os velhos não são tão capazes. Eles já não são capazes. E, portanto, como os jovens também têm esta ideia, e nós vemos isso nos lugares de trabalho, os jovens têm sempre a ideia de que sabem tudo. Eu próprio já passei por isso, talvez. Mesmo como sociedade nós vendemos muito essa ideia, não é? Mas é uma ideia muito errada. Eu sou completamente apologista do seguinte: maior flexibilidade no mercado de trabalho. Mas aí, atenção, eu por acaso aqui acho que isto está a mudar, acho mesmo, Sim. porque eu vejo em organizações relacionadas com a minha atividade profissional uma mudança de paradigma na contratação de pessoas, e estou a ver muitas pessoas na faixa entre os 45 e os 55 a entrar pela primeira vez nas empresas, porque finalmente as organizações perceberam que a experiência de vida e de trabalho é uma mais-valia descomunal. Claro. E portanto não faz sentido nenhum. Claro que qual era o paradigma anterior? Os miúdos recebem menos, também se forem embora foram, é a vida, vem um mais um, se este for embora vem outro igual. Só que depois isto, pronto, a retenção de talento era desastrosa, por um lado, e por outro lado, nunca se estabilizavam equipas e nunca se conseguia um conhecimento técnico e um nível de conhecimento suficiente para a qualidade do trabalho. Exato. E portanto, na minha opinião, e ainda bem que há empresas a acordar para esta realidade, eu espero que a organização social toda acorde para isto, que é diferentes faixas etárias, diferentes necessidades e diferentes vantagens que podem oferecer. E a partir se calhar dos 50, 60 anos ou até 70, obviamente o número de horas trabalhadas tem que ser menor, a carga de trabalho físico obviamente menor, menos exigência talvez do ponto de vista do stress, muito maior, a obtenção de conhecimento. Quase como criar um cargo de consultor. Sim. Consultores dentro das organizações, sim. de pessoas que já todo sentido. que agora já não estão para estar ali a queimar, vamos dizer, redações, como tu falavas, não estão para estar ali até à 1 da manhã a escrever os artigos, mas têm uma possibilidade de reler, apontar coisas que são... Podem ser, claro. Percebes? E isto é válido para redações, para hospitais, para serviços universitários, para qualquer tipo de coisa. Tu, em relação aos teus, não sei como é que tu gostas de chamar, doentes, pacientes... Bem, eu digo doentes porque os médicos têm muita a tendência de chamar doentes, mesmo quando eles já não estão doentes. Portanto, eu uso a palavra doentes, mas às vezes eles já não estão doentes. Sim. Tens doentes de várias idades? Sim, claro. Portanto, a psiquiatria de adultos acompanha as pessoas a partir dos 16, 18, depende dos médicos, mas eu, por exemplo, acompanho as pessoas a partir dos 16 anos e até ao falecimento. Sim. E sentes que há queixas que se assemelham consoante as idades cronológicas? Sim, é natural que sim, porque, como expliquei, o cérebro vai modificando e vai havendo ganhos de funções numas fases, perdas de funções noutras fases. E, portanto, é natural que haja patologias mais típicas de uma determinada faixa etária. Embora, por exemplo, seja verdade que tanto as perturbações de ansiedade como as perturbações depressivas, que são as doenças mentais mais frequentes, são transversais a todas as faixas etárias. Portanto, basta que haja uma predisposição biológica daquela pessoa, portanto, uma carga genética, porque depois, repara, tudo é multifatorial da psiquiatria. Aliás, eu diria até na medicina. Sim. É ambiente... Eu diria mesmo na vida. Exatamente. E aqui, em particular, em termos das causas, é genes e ambiente. Portanto, é biológico... biológico e ambiente.
Sim. E, portanto, havendo esta combinação, a depressão e a ansiedade, por exemplo, surgem em qualquer faixa etária. Nas faixas etárias mais avançadas, há outro tipo de patologia. Mas há que distinguir aqui uma coisa, que é, pode existir declínio cognitivo, e esse declínio cognitivo até pode ser em determinada função cognitiva, porque as pessoas às vezes não têm noção da diversidade de funções que o nosso cérebro tem. As pessoas só falam em memória. Estou muito esquecido. E muitas vezes nem sequer estão esquecidos, estão mais distraídos, ou têm mais déficit de atenção, ou não têm tanta capacidade de atenção Não sabemos dividida. caracterizar exatamente. E é normal, porque isso é uma coisa muito técnica, mas eu só queria esclarecer aqui quem nos ouve que o cérebro tem muitas funções cognitivas e nós podemos ter ao longo da nossa vida até períodos de flutuação, em que temos melhor função numa e pior função noutra. É natural e temos que admitir isso, que ao longo do envelhecimento, agora parênteses, o que fizermos ao longo da vida vai determinar o quão tardio ou o quão precoce isto acontece, há declínio de funções. Isso acho que é óbvio, tem que reconhecer-se isso. Mas toda a gente conhece pessoas com 70 anos que já estão um bocado mal e outras pessoas com 90 anos que estão ótimas da cabeça. E, portanto, nós temos é que potenciar o envelhecimento saudável. Sim, e há comportamentos que nos levam para esse comportamentos esses que eu falei, não é? Sim. A socialização e manter uma boa rede social e manter o treino cognitivo e manter, no fundo, atividade cognitiva. Portanto, se isso for feito, naturalmente, e não ter os comportamentos lesivos do nosso cérebro. Mas isto é uma coisa que tem a ver com o envelhecimento saudável ou não. Mas depois há as pessoas que ficam de facto doentes. E temos um grupo de pessoas que são as perturbações neurodegenerativas, certo? Sim. Nomeadamente em que se inclui a demência. Sim. A demência é uma patologia normalmente associada a uma fase mais tardia da nossa vida. Sim, ainda bem que dizes normalmente, porque nem sempre é normal, nem sempre é assim, porque há até demências, por exemplo, porque também demência as pessoas associam sempre ao Alzheimer, não é? Sim. Mas o Alzheimer é apenas uma das causas da demência. Portanto, a demência é que até se está, há uma tendência para retirar o termo demência e passar a usar o termo, porque é um termo que já está um bocadinho conotado como uma coisa muito estigma, negativa, não é? e há um estigma associado a isso, e portanto está-se a tentar mudar o termo para perturbação neurocognitiva major, coisa que eu acho bem. Até para dar a noção do mais quão científica, chapéu claro, ela é, isso não é? mesmo. Porque abarca muitas... E então a perturbação neurocognitiva major, vulgo demência, pode ter várias causas. O Alzheimer é uma das causas e tem alterações cerebrais específicas que acontecem e que têm muitas vezes uma carga genética, não é muitas vezes, têm uma carga genética e depois podem surgir mais ou menos precocemente. Depois outras causas, como sendo, eu não vou estar aqui a especificamente, mas a demência de corpos de leve, a demência frontotemporal, algumas delas são altamente determinadas do ponto de vista genético. E depois há uma grande fatia também, que é aquela demência mista, que é um bocadinho tudo. Ou seja, é um cérebro que envelheceu cedo demais e rápido demais para o que se esperava. E aí, os fatores de comportamento de vida e de estilos de vida são particularmente relevantes, porque há uma coisa que é assim, o cérebro é irrigado por artériazinhas que levam o sangue ao cérebro. Tudo o que piora a chegada ao cérebro de sangue e de nutrientes ao longo da vida vai para o seu funcionamento. Portanto, uma pessoa que fume e que por isso tenha o sistema cardiovascular a funcionar pior, que tenha doenças cardíacas, que tenha doença pulmonar, com baixa de oxigênio crónica no sangue. Tudo isto são fatores que vão influenciar um envelhecimento mais rápido do cérebro e dar origem depois a um quadro eventual de demência ou de perturbação neurocognitiva. Se Portugal entrasse no teu consultório, o que lhe dirias? Achas que Portugal trata bem da sua psique? Eu diria o seguinte, Portugal, ainda bem que acordaste para o tema da saúde mental com a pandemia. Sim. Porque ninguém falava de saúde mental antes da pandemia. E de repente toda a gente fala de saúde mental. Diria também, Portugal, cuidado, porque falar de saúde mental tem muitas especificidades técnicas que às vezes não são respeitadas por muitas das pessoas que falam sobre saúde mental. Sentes que caiu muito numa conversa de café? Sinto, sobretudo nos meios não técnicos. Ou seja, muitas vezes quando eu comecei a fazer publicações no Instagram sobre temas da saúde mental, os meus colegas diziam, mas porquê é que tu perdes tempo a fazer publicações no Instagram? Isso tem algum interesse? Isso não é ciência propriamente, não estás a publicar, não é? Do ponto de vista da tua carreira como médico não faz muita diferença, e é verdade. Mas a minha resposta foi esta. Se não houver alguém técnico com conhecimento científico lá, alguém sem esse conhecimento vai lá estar a preencher esse lugar. E, portanto, isso já existe e já existia. Sim. Porque tu sabes muito melhor do que eu que há muitas influencers e muitos influencers de várias ordens, até de atores, enfim, coaches e outras coisas que tais, que falam muito de temas sobre os quais não sabem nada e vendem até serviços nesses contextos. E isto é
grave perigoso, do ponto de é vista da saúde perigoso mesmo, pública. não é? E, portanto, eu diria a Portugal, ainda bem que acordaste para a saúde mental, tem atenção às tuas fontes sobre onde é que obtens a informação sobre saúde mental. Terceira coisa, e isto eu acho que é importante também para as pessoas perceberem, podemos fazer muita coisa e falámos hoje muito aqui sobre isto, sobre o que é que nós podemos fazer para melhorar a nossa saúde mental e para melhorar o nosso envelhecimento. Mas, mesmo que nós façamos tudo bem, às vezes nós vamos ter doença mental na mesma. Claro. Vamos ter depressão, vamos ter ansiedade e, portanto, também tem que cair o estigma de que só quem não fez tudo bem é quase como um castigo. A ideia da culpa, não é? É a culpa cristã que nos persegue. Completamente. E é como se fosse a doença mental é um castigo. Isso é porque ele já sabe que aquela vida que ele leva estava-se a ver que isto ia acontecer. E não é verdade. Há pessoas que fazem tudo bem e que têm doença mental e há pessoas para quem os fatores de stress são inevitáveis. Porque se tu... Portugal é um país também... Vou dizer mais uma coisa a Portugal. Portugal, pagas muito mal às pessoas e tens ordenados muito baixos. E quer queiras e casas muito caras, etc. Vida bastante caro. E tens agora, em particular, as pessoas com muito pouco acesso à saúde pública e ao SNS, o que é muito grave, porque as pessoas ganham muito pouco e há um desespero, não é? Sim. Eu vejo no meu dia-a-dia o desespero que é pessoas precisarem de cuidados de saúde e não conseguirem, porque nem toda a gente consegue pagar uma consulta privada nem um seguro de saúde. Portanto, Porque há muita gente que não vai por vergonha, pela tal razão dos estigmas, mas também há muita gente que não vai porque não consegue, porque não pode. Isso é verdade. E ainda há poucas políticas públicas de apoio a esta área. Posso adiar só 3 segundos essa resposta para te dizer, só para dizer o que eu ia dizer a Portugal, que era... Diz porque Portugal precisa... Exatamente, eu ia dizer que é importante deixar cair o estigma de que só acontece a quem faz mal, porque depois vende-se muito esta ideia até na comunicação social e nas redes sociais de... receitas mágicas, deitar cedo e cedo erguer, meditar ao pôr do sol, comer panquecas de romã e então os teus problemas estão resolvidos. Isto não é verdade. E era o que eu ia dizer, do ponto de vista social e socioeconómico, nunca podemos excluir esta noção de que e eu não sou afetado felizmente por esta realidade, atendendo à minha profissão e graças a Deus à sorte também que tive do ponto de vista da minha vida, porque me foram dadas pelos meus pais todas as oportunidades para eu estar onde estou, não é? mas a maior parte das pessoas, ou uma grande porcentagem das pessoas não tem essas oportunidades se eu for sem desprimor nenhum para a profissão que eu vou usar, mas empregada de limpeza e receber um ordenado ínfimo e tiver filhos para sustentar e uma casa para pagar e portanto tiver que fazer 2 turnos, um a começar às 7 da manhã e o outro depois do almoço e chegar a casa e tratar dos miúdos, não é? E tempos e possibilidades. E nós temos que perceber que nem sempre é possível escapar ao stress. Há pessoas que não podem escapar ao stress e portanto se vão ter stress, qualquer pessoa submetida a stress crónico, stress diário e permanente, vai desenvolver doença mental. Sim. E vai ter perturbações depressivas e ansiosas. Agora, a tua pergunta era sobre as políticas. Sim. Eu diria o seguinte, para ser se calhar assim, aquilo que talvez seja mais importante para as pessoas que nos ouvem, porque existe uma coordenação de políticas de saúde mental, mas que tem aspectos técnicos que não importam muito à população geral, digo eu. O que interessa é, o investimento em saúde mental é baixíssimo no Orçamento de Estado em Portugal. Sempre, cronicamente. É sempre muito baixo. Sobretudo, tendo em conta que a doença mental é responsável por uma carga de doença gigantesca. Ou seja, é muito desproporcional o dinheiro que se aplica à saúde mental versus o que a saúde mental representa em termos de peso social e até económico. Por exemplo, sabemos que a depressão é a principal causa de incapacidade para o trabalho no mundo ocidental e nomeadamente em Portugal. E isto representa custos para as empresas, para as pessoas, para a segurança social, não é? Para o SNS. E como este dado podia apresentar todos os dados, podia dizer que por cada euro investido em saúde mental, em políticas de saúde mental, está estudado um retorno de 4 euros. E, no entanto, sabendo tudo isto, nós temos percentualmente no orçamento uma percentagem ínfima dedicada à saúde mental, comparativamente com todo o peso que a saúde mental dá do ponto de vista social e económico, já para não falar do sofrimento que estas questões causam. Portanto, se tivesse que dizer também alguma coisa a Portugal, particularmente a quem gera Portugal, tem que se investir mais dinheiro em saúde mental. Bem, eu acho que isto é uma ótima forma de terminarmos esta conversa. Precisamos de investir mais dinheiro na nossa saúde mental, precisamos de cuidar mais de nós, precisamos de quebrar também com os estigmas e com as poeiras que temos nos nossos sótãos e estarmos atentos àquilo que é fundamental para o nosso bem-estar e para termos um envelhecimento ativo
e saudável. Muito obrigada, Gustavo. Foi um prazer Ficava aqui mais ter-te uma hora. aqui e nós a ouvir-te, Obrigado. que é mesmo maravilhoso. Já sabem, fiquem à espera do próximo episódio porque a Silvia vai receber um convidado ou convidada espetaculares. Até já.